Olá a todos, aqui é o Marcos Duval, exercendo a função de senador da República pelo Espírito Santo. Eu quero fazer aqui um canal de comunicação direta com vocês, mostrando, explicando e dando conhecimento sobre os bastidores do Congresso Nacional, os bastidores da política brasileira, mas vai ser dentro de um formato longe do sensacionalismo, longe do extremismo, e nós sabemos, né, que as redes sociais, elas monetizam e viralizam exatamente matérias, vídeos, né, qualquer postagem dentro desse perfil. Mas para mim não importa a quantidade de visualizações, mas a qualidade das informações que eu vou estar compartilhando com vocês. Então, dentro dessa forma de pensar, eu tenho certeza que vou estar contribuindo para que em cada eleição a gente possa estar mudando o perfil e fazendo com que o Brasil tenha mais velocidade no que a grande maioria ou na sua totalidade dos brasileiros desejam. A grande pergunta é: Bolsonaro é traidor? Traiu seus eleitores? Traiu ou está traindo o brasileiro? E eu vou passar para vocês de forma independente, isento. Todo mundo sabe que a minha campanha não foi em cima da plataforma do presidente Jair Messias Bolsonaro. Então eu posso falar com total tranquilidade, sem que ninguém possa apontar o dedo para mim dizendo que eu estou fazendo uma defesa porque fui eleito em cima do nome Jair Bolsonaro. Bom, então que isso fique bem claro para vocês, que não foi. Eu tenho feito um trabalho em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, em apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro, eleito por grande maioria dos brasileiros, eleito democraticamente. Falando em democraticamente, eu vou explicar para vocês quais são as dificuldades, né, que a gente enfrenta exatamente por ser um país democrático. O que mais me impressionou foi ver apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, blogueiros, influenciadores, eleitores, de repente, ficando contra e dizendo que o Jair Bolsonaro é o traidor, que não cumpriu as palavras de campanha, que não cumpriu o que tinha acordado e que estava se juntando ao Centrão e foi uma decepção e não sei o quê. E de repente esse grupo expressivo, né, de influenciadores e políticos viraram as costas e começaram a ser oposição. Isso me impressiona e me decepciona, porque como nós estamos lá, todo mundo sabe que eu nunca fui político, minha carreira era de instrutor policial, nós percebemos que não é como nós gostaríamos e não é na velocidade que nós desejaríamos. Eu dou um exemplo rápido para vocês. Assim que cheguei em plena posse do novo presidente do Senado, acho que alguns lembram disso, eu fiz um confronto com um senador de muita força e de muito tempo, Renan Calheiros, direto assim. E fiz um afronto dizendo que seria um absurdo ele ser presidente do Senado, e isso foi no dia da posse, isso repercutiu bastante no Brasil inteiro. Mas eu percebi que quando você tem o canto da sereia, você acaba fechando muitas portas e você acaba não entregando para a sociedade a qual te elegeu o que ela deseja. Você se definha politicamente. Então, primeira coisa que vocês precisam entender: vocês estão contratando, né, um brasileiro para representar vocês no Congresso, para dar entrega, para trazer o retorno que vocês desejam em todas as pautas, né, na pauta legislativa, que é o nosso caso, conseguindo até enviar recursos para o Espírito Santo, para o seu estado, para melhorar um pouco as condições do estado. Ou você quer, né, eleger, no caso seria contratar
um político que seja um apresentador de programa sensacionalista. Porque você vai ter que escolher, ou é um perfil ou é outro. E eu vou estar explicando isso para vocês. Eu vou estar sempre fazendo agora vídeos mostrando os bastidores da política para que vocês possam entender como é que funciona, tá? Bom, então vocês precisam entender isso, porque quando a gente chega e vai para o confronto, né, fazendo vídeos sensacionalistas, gritando, fulano é isso, fulano é aquilo, porque eu falo mesmo e tal, não sei o que, tal. Eu percebo que todos esses não conseguem entregar, não conseguem produzir. Exemplo, ele vai ter depois um projeto dele, né? Vamos botar assim um exemplo, tem um projeto que ele precisa ter senadores subscrevendo para que dê início ao processo de lei, né? Alteração da lei ou qualquer outro procedimento dentro do legislativo, simplesmente ele não tem assinatura dos outros senadores, porque ele confrontou os outros senadores. Então, os senadores ou os deputados federais, ou nos estados, os deputados estaduais, ele simplesmente não subscreve, e aí esse político começa a definhar politicamente, não consegue produzir. E eu fiz uma avaliação disso. Eu vi que se a gente tem um equilíbrio dentro do Congresso, sem confrontar, é lógico que você não vai compactuar com algo ilícito ou imoral que você esteja vendo, não é isso. Mas você não pode estar ali com uma bandeira de confronto, confrontando só por confrontar, só para ter visualizações e likes e aplausos, mas sem produzir. E eu optei em produzir, eu optei em fazer o que a sociedade capixaba me demandou e atender, assim, e trazer resultado para o meu estado. Bom, então o que o presidente da República enfrentou e vem enfrentando? Primeiro, o projeto de governo dele e as alterações de lei ou as propostas precisam ir para o Congresso. Então, quando vai para o Congresso, passa-se por todos os deputados, primeiro vai para uma comissão na Câmara dos Deputados, passou da comissão, vai então para o plenário da Câmara dos Deputados, mais de 500 deputados votando, para depois ir para a comissão dentro do Senado, para depois ter mais de 49 senadores votando para que o projeto seja favorável, para depois ir à sanção do presidente. Isso leva anos, principalmente se for um projeto de emenda constitucional, né? Então, quando você tem um presidente que tem uma linha de pensamento, e ele quer seguir essa linha de pensamento, por sermos um país democrático, quando ele via essa proposta dele para o Congresso, para tramitar e virar lei, lá nós temos grupos de direita, grupos de centro, grupos de esquerda, que foram eleitos por brasileiros que são de centro, que são de esquerda, que são de direita, né? Eles foram eleitos e estão lá representando essa parte da sociedade. Então, o presidente entendeu que não seria fácil como ele achava que seria. Agora, se nas últimas eleições tivesse sido uma alteração com grande maioria do Congresso, ou a maioria do Congresso sendo de direita, todos os projetos dele seriam votados com uma velocidade e com uma tranquilidade muito grande. Mas, como disse, por sermos um país democrático, isso não acontece, porque de forma democrática, cada representante, cada um da sociedade escolhe o seu representante. Então o presidente não está traindo ninguém, não está traindo seus eleitores, não está traindo o Brasil. Ele está tentando governar. Ele saiu daquele discurso de combate que tinha no início, e eu vivenciei isso, eu acabei fazendo isso também, e viu que nesse sentido ele não vai produzir, ele não ia produzir, não ia dar resultado para o país. E ele mudou a estratégia. E hoje a estratégia que ele está usando é exatamente a que eu uso, de diálogo com todos, para que possa, então, dar resultado ao seu governo. Então, ele não traiu, ele está fazendo as regras da democracia.
Então ele não pode imperar suas ideias, os seus conceitos, ou suas crenças e botar isso goela abaixo e todos no Congresso vão aceitar e o Brasil vai falar, tá vendo, o que ele prometeu ele está cumprindo. Não é assim, não é assim. Nós temos eleições municipais agora. Então os extremos, os extremistas, eu faço uma aposta aqui para vocês. Todos os extremistas, não importa se é de direita ou de esquerda, eles não vão cumprir o que estão prometendo, porque eles vão precisar da Assembleia Legislativa, da Câmara de Vereadores, e lá existe uma mesclagem, né? Vários representantes da sociedade. Vão ter gente de direita, gente de extrema direita, gente de centro, gente de esquerda, gente de centro-esquerda, de extrema esquerda. Então, ele não vai conseguir, porque é um número menor que existe dos extremistas, né? Então, ele fala o que nós gostaríamos de ouvir, mas ele não vai conseguir. Eu falo que é o famoso canto da sereia, né? A gente se encanta com as falas, mas quando a gente vai ver o resultado, nenhum. Lembra muito aquele mestre dos magos, né, da Caverna do Dragão. Isso é da minha época, não sei se alguns que estão escutando lembram desse desenho animado. Quer dizer, sempre uma promessa, aquela expectativa e nada acontecia. Então a gente tem que entender que a democracia que nós vivemos, o Brasil é um país novo, democraticamente novo, nós estamos aprendendo com isso, e vem também a intolerância, vem as redes sociais que ganham muito dinheiro, as redes sociais, as plataformas, com esse extremismo, com discursos de ódio. Vocês sabem disso. Quanto mais é um vídeo, atenção, assista antes que tire do ar, fulano é isso, ciclano é aquilo, detonou, desmascarou, mais visualizações. Com mais visualizações, mais as empresas vão querer anunciar no canal de que tem mais visualizações, e assim o sistema podre continua, né? E a gente precisa dar um time, parar e botar a mão na cabeça e entender. A gente quer mudar o Brasil, então vamos mudar a estratégia, né? Vamos mudar a estratégia. Temos e tenho a obrigação e a moral de ajudar o presidente Jair Bolsonaro. Ele é o presidente da República. Ele foi eleito democraticamente, e a democracia, como eu disse, não é como nós gostaríamos que fosse dentro do nosso pensamento. Que tudo tem que ser da forma como nós pensamos, mas a democracia, ela escuta o outro lado. A democracia dá a possibilidade para que o outro lado, que representa um grupo da sociedade, também tenha o seu espaço, né? E a gente às vezes não entende isso. Então, seria fácil o presidente então fazer uma medida provisória, né? Faz lá um MP determinando que não sei o quê, que seja feito isso, que seja feito aquilo, pronto, já estava resolvido. Bom, mas isso tem um prazo, né? Dentro de alguns dias, se o Congresso não botar em votação a medida provisória dele, cai, perde a validade, né? E se o Congresso bota para poder votar favorável ou não, pode ser que seja sim, pode ser que seja não, pode ser que seja alterado. Então, mesmo as medidas provisórias, né, muitos conhecem como um decreto, que o presidente podia só então fazer ali rápido e já determinar que seja alterado, tem que ir para o Congresso. E se o perfil do Congresso existe tanto gente de direita, de centro e de esquerda, o projeto dele não vai ser só de direita. Entenderam, gente? Entendeu? Então, na hora da gente votar, principalmente para o Legislativo, né, em 2022, que vai ser votações para o Congresso, nós precisamos entender qual é o perfil que a gente precisa para que o Brasil realmente comece a seguir um outro caminho, um caminho que a grande maioria deseja, né, dentro da democracia. Então, o presidente da República não traiu e não está traindo ninguém. Ele está tentando governar, está tentando agora fazer entregas. Depois de outro vídeo eu posso falar para vocês a briga com a imprensa, que é o quarto poder, o quarto poder. Aí as redes sociais já
facilita isso, já tirou esse grande poder que a imprensa tinha. Nós podemos falar sobre isso. Quando a gente fala quarto poder, e eu vou explicar para vocês por que foi colocado como quarto poder, né? E realmente tem uma força enorme. E muitos de nós falamos assim, a imprensa brasileira é, né, hashtag lixo e não sei o que, é manipuladora e tal, mas quando ela faz uma matéria que me agrada, eu compartilho, eu viralizo, né? Quando faz uma matéria falando mal de A ou B, opa, isso aqui é ótimo para mim, aí compartilha, viraliza, aí vocês vão dando mais força para a imprensa continuar esse jogo sujo. Então temos um caminho grande aí de reflexão, e eu preciso falar para vocês como é que funcionam os bastidores do Congresso, os bastidores da política brasileira, para que a gente, com as informações, a gente possa fazer boas decisões, tá? Então vamos primeiro sair do extremismo, vamos agora no equilíbrio, né? No equilíbrio, conseguir entender como é que funciona esse país democraticamente novo, para então a gente conseguir dar boas decisões e bons passos, né? E ajudar o nosso presidente. Ele é um cara totalmente dedicado ao brasileiro, o sonho dele é realmente ajudar o Brasil e o brasileiro, isso é notório, não se duvida disso. Ele não é corrupto, mas A e B e C está sendo acusado e tal, sendo acusado, né? E aí eu vou falar para vocês, pode ser o próximo vídeo, como é que funciona isso, né? Esse jogo político, a oposição querendo derrubar, a oposição querendo voltar a estar no poder, ou querer voltar a usar a máquina para os seus interesses. Gente, o mundo aqui é um mundo paralelo, e vocês precisam saber como é que ele funciona, tá? O que eu posso dizer para vocês, Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, não é traidor e não traiu ninguém. Ele apenas está fazendo um governo agora de forma para entregar para a sociedade, não mais só falar e agradar com belos discursos ou belos enfrentamentos. Ele quer agora fazer com que o brasileiro efetivamente se sinta representado e sinta que o Brasil melhorou. E para isso precisou sair do discurso do canto da sereia. Então muitos que caminharam com ele na campanha, muitos que diziam ser Bolsonaro e apoiador do governo, de repente viraram as costas, porque ele mudou, ele não fez o que tinha prometido. Mas não, todo mundo, o que mais me decepciona é saber que políticos que disseram isso dele, né, que traíram ele, viraram as costas e disseram que não vão apoiar mais, porque Bolsonaro mudou, traiu, sabem que na democracia, de forma democrática, o presidente não poderia, não conseguiria fazer tudo que gostaria de fazer. Não é que ele prometeu o que achava que não fosse fazer, porque ele prometeu o que ele sonha em fazer. Mas isso tem um tempo, exatamente pelo país e pelo procedimento, né, que a democracia exige que se faça para ter as leis em vigor no Brasil. Mas o projeto anticrime podia ter feito isso e tal. Podia, aprovamos quase 80% da proposta inicial, mas continua, vamos alterando a lei, vamos mudando ali. Então a gente está numa construção de um país democrático e entendendo como é que é a democracia. Democracia é entender o contraditório, é saber que tem pessoas que pensam diferente de você. Agora, se você acredita, né, como nós acreditamos, que a gente pensa é o melhor para o Brasil, vamos trabalhar para que isso aconteça, sem radicalismo, com estratégia. Vamos trabalhar com estratégia, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, espero ter esclarecido isso para vocês, e vamos ajudar o presidente Jair Bolsonaro a enfrentar esse sistema, enfrentar o quarto poder que quer derrubar ele a qualquer custo, porque esse quarto poder está perdendo o poder, está na beira da falência, então está jogando sujo para derrubar o presidente Jair Bolsonaro. Vamos ter equilíbrio e estratégia para conseguir entregar um Brasil melhor para a próxima geração. E vamos fazer desse canal um canal forte e importante de comunicação e esclarecimento dos bastidores, não do que está na vitrine, não do que a sociedade gosta de ouvir, mas do que ela precisa ouvir. Um abraço.